Olá, eu aqui de novo, Escola de Curitiba. Hoje me fizeram uma nova pergunta. Um dos alunos da Escola de Curitiba me mandou no privado uma pergunta sobre os propósitos de Deus. Bem, como eu já disse em vídeos anteriores, eu costumo responder não no privado. Eu faço uma resposta onde esta resposta serve para todos. É claro que cada um vai receber conforme o grau de evolução que está tendo. Talvez essa resposta a pessoa não vai entender hoje, mas amanhã ou depois, quando ela evoluir um pouco mais, ela vai conseguir tirar dessa resposta uma grande revelação para si, para a sua vida. E vai aprender conforme o crescimento evolutivo que ela está tendo através dos estudos. Lembrando que nós não devemos nos apegar a o que as pessoas falam por aí. Se a gente ficar vendo vídeos daqui, vídeos dali, que não estejam focados em um direcionamento, a gente vai ficar confundido, tá? Portanto, é importante que leiam, estude, leiam a Bíblia. Você que está chegando agora, que tem a sua Bíblia como o seu mirante, tenha ela em mente, então continue lendo, mas você deve ter alguém para poder se instruir, tá? Então você aprende com um livro, você aprende com a Bíblia, e aí você é instruído por alguém que teve instruções com outro mestre também. Então sempre tem que ter alguém para estar tirando as suas dúvidas, estar levando um conhecimento mais profundo daquele texto que você leu, tá? Bom, me baseando nisso, né, eu também busco meus estudos, leio muito, recomendo a todos que leem, continue lendo para poder evoluir, crescer em conhecimento, expandir a sua consciência, buscar aquele conhecimento que está por aí, né, à disposição de todos, mas que ninguém assim consegue de uma hora para outra receber. Ele tem que correr atrás, né? E nem todos correm atrás desse conhecimento. Fica parado, né? Como a gente viu no vídeo 10, muitos ficam na zona de conforto. Ficou na zona de conforto, acaba não aprendendo, não evolui, não expande a sua consciência. Para isso, é importante que você encontre um mestre e se instrua com ele, né? Bom, conforme a resposta, a pergunta, aliás, do aluno da Escola de Curitiba, que me mandou no privado. Então, se você quiser mandar a tua pergunta no privado, pode mandar futuramente, não vai ser, de repente, ali no mesmo dia, na mesma hora, né? Mas na sequência eu faço uma resposta e mando no grupo que nós temos, e também gravo e deixo aqui no nosso canal, tá? No canal da escola, se você quiser encontrar a Escola de São José dos Pinhais, Escola de Jesus Cristo em São José dos Pinhais, tá? Bem, para isso, né, livro Sabedoria Suprema do professor Akio, tá? A gente lê, a gente se instrui e a gente busca alguém que tenha um conhecimento mais elevado, como um professor, um mestre, para poder nos tirar aquela dúvida que fica, né? Então, os propósitos de Deus. Bem, a pergunta foi assim: quais são os propósitos de Deus? Por que Deus tem um propósito para cada um? Bom, aí eu pergunto, será que Deus tem um propósito para cada um? E o que é um propósito para cada um? A gente viu em vídeos anteriores que Deus, ele nos criou, nos constituiu e nos colocou em um universo que é próprio para nós. A partir daquele momento que ele nos colocou ali, ele nos dá a oportunidade para a gente evoluir, saltar de um universo para o outro, mas em questões de evolução, expansão da consciência. Mas tem pessoas que buscam da maneira errada, ele acaba saltando do seu universo para um outro, mas naquele universo onde não foi feito para si, não está preparado para si, e ele vai ter consequências, né?
consequência pode ser espiritual e pode ser também físicas. Ele pode adquirir doença, ele pode contrair algum problema para a sua vida, que, né, por exemplo, um estresse, entrar em depressão, dependendo das escolhas que ele fez. Tá? Porque tudo é quântico. Aquilo que é quântico, você tem a capacidade de materializar ele e ele se transforma físico. E ele pode se transformar também em uma doença. Se você ficar pensando muito em algo negativo, você vai atrair para você aquilo que é negativo. Tudo por causa das frequências. Tá? Bom, propósito de Deus. O que é o propósito de Deus para a criação? Né? Ele nos criou com o objetivo de trazer para ele satisfação. Dele ver na sua criatura aquele desejo dele que ele teve lá atrás, antes do Tsing, antes do Big Bang, porque antes do Big Bang existia a consciência divina. Depois do Big Bang, ou Tsing na Kabbalah, existe a consciência divina. Então tudo é consciência divina. Tá? E o seu propósito, ele é único. Ele é, para nós, seres humanos, o fim último, a sua intenção última. Né? E na aula do professor Akio, lá no grau 123, tem ali sobre as interferências de Deus. Então, quem tem esse livro, Sabedoria Suprema, que você pode baixar pelo portal também, você vai encontrar as interferências do Criador. Tá? E então quando o Criador criou tudo, né, nós vimos no vídeo anterior que ele pensou, a sua criação ficou em sua mente, depois ele tirou de dentro de si o seu pensamento, ele tirou a sua criação e aí ele viu que tudo era bom. Por que ele viu que tudo era bom? Porque tudo aquilo que ele criou, ele viu que ia cooperar para o bem maior. Então tudo que acontece no mundo coopera para o bem maior. Tá? Tanto o bem como o mal. Por isso a pergunta, por que Deus deixa que coisas maus aconteçam? Deixa porque ele não interfere. Ele não vai interpor para que o bem e o mal aconteçam. Por quê? Porque quando ele criou tudo e ele nos constituiu, ele nos fez com a capacidade de fazer as escolhas corretas. E fazendo as escolhas corretas, coisas boas vão acontecer. Se nós fizermos coisas erradas, escolhas erradas, coisas erradas vão acontecer. Então nós, seres humanos, nós provocamos o ego. Nós buscamos o ego. Nós criamos o ego. Sendo que o ego nem existe. Nós que damos a esse o poder de tomar conta de nossas vidas. Nós damos ao ego a existência a ele. E ele toma conta de nossas vidas se a gente deixar. Mas Deus não vai interpor pelas nossas escolhas egocêntricas, nossas escolhas erradas. Por quê? Porque quando ele criou, quando ele teve o seu propósito da criação, ele já sabia, do começo ao fim. Esse momento para Deus já aconteceu. Nós vimos na aula que o nosso colega deu aí no programa do Akio, né, que quanto mais embaixo, maior são as vibrações. Não é isso que nós vimos? Depois ela vai diminuindo até chegar lá em cima, onde o tempo é zero. Então, conforme a aula dele, me desculpa que eu não lembro o nome dele agora, conforme a aula dele, o que acontece? Quem está embaixo vê só o buraco negro. Quem está em cima vê tudo. E é Deus vendo tudo. Então ele já sabe quais são as decisões que vamos tomar. Ele já sabe qual será o fim. Tá? Por isso as nossas decisões egocêntricas que nós vamos tomando na vida, as decisões erradas, ele não interfere. Ele não interfere porque ele deu a nós a possibilidade de fazer a escolha correta. Tá? Nós é que vamos agora
dizer se nós vamos tomar o caminho da esquerda, da direita ou do meio. A linha do meio, a linha do equilíbrio que nós temos que ter. Bem, então, conforme as interferências do Criador, ele interfere em 3 pontos, onde a gente já viu, né, nas aulas, lá no grau 123, por exemplo, mas em outras aulas também da Filosofia X, está lá no portal da Universidade X, que o Criador, ele interfere para a salvação. Isso aqui é um ensino do professor Akio. Ele interfere para a salvação, ele interfere quando vai envolver toda sua igreja, o seu corpo, aqueles que são os escolhidos, ou seja, aqueles que escolhem o caminho correto, é isso que quer dizer, e também de uma maneira indireta, tá? Indireta. Essa maneira indireta é através dos dons. Estamos aqui então o delta, o delta das interferências positivas, porque lá no grau 123 tem também as interferências negativas do Criador. Mas aqui nós vamos vendo então que dons, que temos um delta onde Deus interfere. Bom, nessa questão aqui dos dons, e também para que o propósito do Criador aconteça, que é o propósito do Criador, a nossa evolução, a nossa expansão da consciência, né? Aquilo que nós vamos ter que correr atrás para conseguir subir de um nível, de um mundo para o outro, conforme a Kabbalah nos ensina também. Ela ensina que nós temos alguns degraus, 125 degraus para subir na elevação espiritual. Bem, no nosso caso, as interferências do Criador através dos dons são os meios que ele nos dá para que o seu propósito final, né, venha a acontecer. Então ele coloca as pessoas instruídas, os mestres, os professores, para levar as informações. Ele coloca pessoas sábias para poder escrever bons livros, para poder trazer informações para as pessoas. Então, supondo que um dia você vai para a rehologramação, o que vai acontecer? Não vai ter motivo para você dizer eu não sabia. Eu não sabia que tal coisa que eu cometi é errada. Por quê? Porque o Criador, ele usou meios, através dos dons das pessoas, usou meios para que as informações chegassem até todos, qual o caminho correto que ele deveria tomar para poder elevar a sua consciência. Mudar de uma frequência para outra. E assim subsequentemente. Que são os mundos da Kabbalah. Né? Aqui embaixo nós estamos em Malhut, que é o mundo de Asiá, e assim por diante, vai subindo, até a gente chegar lá em cima, onde tem a luz sem fim, que é Ein Sof na Kabbalah. Luz sem fim ainda não é o Criador. A gente vai ver em um vídeo posterior sobre o nome do Criador. Como que nós encontramos o nome do Criador? Bem, então, respondendo à pergunta do aluno da escola de Curitiba, os propósitos de Deus, o propósito dele, né, é para que a criação viesse a dar prazer ao Criador através do que? Da obediência, através da evolução, da busca constante que nós temos que ter para evoluir. E essa busca nós temos que encontrar ela estudando. Não vai acontecer do nada. Vai ter uma evolução? Vai. Aquele que vai buscar, que vai se questionar, tá? Ele vai conseguir essa evolução. Para isso, nós precisamos entender e buscar a orientação de um mestre, um professor. Nós temos na Filosofia X Orgânica, o nosso professor Akio, temos bons livros para poder nos ensinar, né? Vamos então seguir as aulas da Universidade X para que a gente possa entender perfeitamente sobre isso aqui.
Tá? Propósito de Deus, vai acontecer? Vai. Vai acontecer coisas ruins pelo caminho, pelo meio? Vai. Mas o Criador, ele é absoluto. Ele sabe de antemão que as escolhas que fazemos, por mais ruins, por erradas que sejam, ela ainda coopera para o bem maior. É esse o objetivo. Que o propósito da criação é o bem maior de todos. O bem maior do universo, o bem maior nosso, das suas criaturas e dele mesmo, do Criador. Tá? Para que venha trazer alegria, paz, e é esse o objetivo. Tá? É o que se chamou por aí, céu. Ah, vai se salvar e vai para o céu. Essa salvação nada mais é do que elevação, tá? Evolução. É isso, tá? Quando vai envolver a evolução da consciência, a expansão da consciência. Então lembrando que tudo é consciência, antes da criação e depois da criação. Propósito de Deus, que todos voltem a ser um com Ele.